Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Você que ainda não segue-nos lá no Instagram, siga-nos, @joselucas.galdino. E antes de começar a leitura, eu quero só perguntar uma opinião a vocês que seguem aqui os vídeos aqui do YouTube. Algumas pessoas me procuraram, comentando que desejavam muito poder participar de um estudo ligado aos evangelhos. E eu quero perguntar uma coisa a vocês. Estamos se aproximando aí do mês de novembro, que é o início do novo ano litúrgico, e o ano que vem o foco aos domingos é o Evangelho de Mateus. Você teria interesse de participar de um curso completo, versículo por versículo, sobre o Evangelho de Mateus? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir vocês. Mas vamos lá. A primeira leitura se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 26 e o versículo 33, que diz assim: Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte, acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum. Pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Amados irmãos e irmãs, a comunidade de Corinto é uma comunidade com muitas confusões, muitos problemas. Um dos grandes problemas era a divisão que existia especialmente ligada à questão econômica. Existia uma classe de pessoas que viviam numa condição melhor financeiramente falando, os ricos da comunidade, e existiam também as pessoas que eram mais pobres. O problema não está em existir pessoas de classes diferentes, o problema está em como é que essa vida comunitária é vivenciada. Por esse motivo, Paulo, dentro dessa leitura, tece severas críticas a esta comunidade. Como a gente percebeu, em primeiro lugar, ele vai dizer que ele não louva, ou seja, ele não louva a Deus, porque as vossas reuniões, em vez de ser para o bem, estão sendo para o mal. E ele vai explicar melhor essa situação. Primeiro, no versículo 18, ele comenta sobre as divisões da comunidade. Ele até faz um comentário que muita gente acha até polêmico, no versículo 19. Porque é como se Paulo meio que comentasse uma visão que se tinha naquele tempo de que as divisões eram importantes serem existidas para que a gente veja aqueles que resistem à prova. Isso parece muito com a teologia da carta de Tiago, lá no capítulo 1, que ele vai falar das provações. Com efeito, a gente não pode começar a imaginar que a nossa comunidade, a nossa pastoral, a nossa paróquia, ela vai ser perfeita. Sempre vão existir problemas. E muitas vezes a gente idealiza uma igreja perfeita como se não tivesse problemas, mas nós somos seres humanos e, como tal, nós temos opiniões diferentes, nós temos realidades diferentes. E aí por isso que Paulo fala, é importante que se tenha divisões, porque nessas divisões a gente de fato vai ver aqueles que estão aqui para aguentar as provações, as lutas, as cruzes. Só que depois ele comenta melhor, Ele comenta, no versículo 21, que cada um se apressa a comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Qual é a visão dele? Quando as pessoas iam se reunir para a Eucaristia, ela era geralmente feita ou antes de uma refeição, ou durante uma refeição, ou após uma refeição. Os ricos traziam muitas comidas, os pobres não tinham muito o que levar, e o que é que os ricos faziam? Em vez de dividir com os outros, eles se apressavam para comer a comida que tinham levado, para que o pobre não pudesse comer. Por isso que ele até comenta, um passa fome, porque é aquele que nada tem, enquanto o outro se embriaga. Então ele na verdade vai dizer, vocês não têm comida em casa não?
né, para ficar parecendo assim umas pessoas amundiçadas, digamos assim, né? Vocês querem trazer essas visões lá de fora, né, as visões pagãs aqui para dentro da igreja. Por isso que Paulo vai dizer, eu não vou elogiar vocês, de jeito nenhum. Depois, para poder fundamentar ainda mais a visão, Paulo faz uma coisa linda. Ele fundamenta a nossa realidade, a nossa prática cultural, partindo do pressuposto do que é a celebração eucarística. Por isso que ele vai dizer, né, em primeiro lugar, que Jesus disse que esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Ele vai falar do cálice, que toda vez que você bebe, fazer em memória de mim. Ou seja, a Eucaristia não é algo qualquer, não é uma simbologia, mas eu faço memória de Cristo. Em suma, a Eucaristia é um momento propício para a evangelização. E esse povo estava usando a celebração eucarística para poder fermentar, né, essa divisão, fermentar a raiva ao irmão, o não acolhimento. E Paulo questiona isso. E para piorar a situação, ele ainda comenta, né? O versículo 26 que a gente diz na Santa Missa. Todas as vezes que comerdes este pão, estáis proclamando a morte do Senhor. Então, como é que é a nossa forma de proclamar a morte do Senhor, proclamar que Ele é o nosso Salvador? Então eu convido você, olhando para aquilo que Paulo falou, até a pensar como é que anda a nossa participação na Santa Missa? Como é que anda a nossa participação dentro da nossa vivência paroquial? O Senhor nos convida, de fato, dentro desta leitura, a refletir. Em cada ação que nós fazemos lembrando do Senhor. Fazer isto em memória de mim. E a gente não pode fazer isso de qualquer forma. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho desta segunda-feira. Até lá!